De outros campos, temos alguém nos visitando? Se temos de outros campos, eu quero pedir que se coloque em pé. Pessoas amigas, pessoas que ainda não são evangélicas ou alguém está desviado, eu quero, se temos alguém, eu peço para se colocar em pé. Temos alguém? Temos ali, um moço ali. Vamos recebê-lo com bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero apresentar agora os irmãos dos pontos. Vila Odete, irmão Reginaldo e todos os irmãos que vieram da Vila Odete, por favor, coloquem de pé. Graças a Deus. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Podemos assentar. Ali do conjunto do Alto Refúgio, seu Valdetino e todos os irmãos que vieram lá do Alto Refúgio, coloquem de pé. Estão aí. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do conjunto Fraternidade, pastor Alceu, todos os irmãos que vieram do conjunto Fraternidade, estão aí. Deus abençoe os irmãos. Lá do Morada Nova, o Antônio Tereza, todos os irmãos que vieram lá do setor Morada Nova, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do setor comercial, irmão Ginoí, todos os irmãos que vieram lá do setor comercial, fiquem de pé. Então, graças a Deus, Deus abençoe. Lá do Parque Alvorada, irmão Wagner e todos os irmãos que vieram lá do Parque Alvorada, fiquem de pé. Graças a Deus, Deus abençoe. Um Vardim e todos os irmãos que vieram lá do setor Veredas, fiquem de pé os irmãos. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus assentar. Vamos receber todos aí com bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, para uma palavra nessa noite, eu quero ler com os irmãos, além de fazer algumas referências aqui ao texto que eu li e mais uns outros, eu quero ler com os irmãos em 2 Timóteo, capítulo 4, Segunda Timóteo, capítulo 4, isso. Eu quero estar lendo, vocês podem ficar até assentados como estão. Eu quero ler os 3 primeiros versículos deste capítulo 4, quando diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4 ainda: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O 5: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Graças a Deus. Irmãos, eu tenho, às vezes a gente preocupa com a igreja, com os fatos relacionados à obra de Deus e à nossa vida do modo geral. E hoje, por exemplo, eu estava pensando, meditei um pouco sobre a questão de alguns fatos que a gente não consegue explicar, alguns fatos que a gente não tem como explicar. E eu posso relacionar alguns aqui para os irmãos. E isso tem atingido a igreja. Daqui a pouco os irmãos vão perceber, vão entender. Deixa eu falar um pouquinho aqui, até fora da igreja, até no contexto geral das nossas vidas. Alguma coisa que acontece com crente, com não crente. Deixa eu analisar aqui. Um dia desse eu cheguei no banco e precisava de ser atendido pelo gerente.
E eu sentei ali no banco, numa cadeira ali, para resolver um problema, e ela era até um banco que tem uma gerente, uma mulher, e ela mexeu ali no computador, eu contei o que era, o que eu precisava, ela mexeu ali imediatamente, resolveu o meu problema. O banco estava cheio, tinha muita gente, e enquanto ela resolvia, eu fiz uma observação. Falei, olha, interessante, nós vivemos um tempo, há alguns anos, que o desemprego no Brasil era maior. Eu não sei hoje, nem pensei em analisar isso aí, estudar isso aí, mas eu acho que todos vocês lembram de uma época que havia um desemprego assim. A porcentagem do desemprego era bem alta, bem mais do que hoje. E a gente prova isso, é muito fácil provar isso. Sai aí na rua procurando um servente pedreiro para você ver se vocês encontram. Pelo menos quem quer trabalhar. Quem quer ganhar um dinheirinho até é fácil. Quem quer aproveitar, mas quem quer mesmo trabalhar, quem está disposto a trabalhar, você arruma, mas não é tão fácil. Está com 8 anos, no dia 5 de maio agora, completaram 8 anos que nós estamos ali na construção desse templo, que nunca parou, nunca parou. Nós começamos ali e continua até hoje. Agora, quero que vocês lembrem, tem 8 anos, não é 20, 30 ou 40 anos, não, é 8 anos só. Quando nós começamos ali, esses irmãos que ficam mais perto de mim aqui na igreja, lembram que dificilmente a gente passava um dia sem ninguém procurar serviço, não tinha um dia não. Mas tinha dia que procurava 5 pessoas, procurando serviço lá na construção. Aí, e hoje, irmãos, eu nem lembro, quando a gente precisa de alguém para fazer um trabalho extra, alguma coisa assim, normalmente o irmão Zé, que é o nosso mestre de obra, procura por aí, ele consegue, ele tem os caminhos dele, tem os, mas lá no serviço, Moisés, aparece alguém procurando serviço mais? E vocês lembram daquela época, não lembra? Então, irmãos, deixa eu fazer uma observação com os irmãos. O que eu estava observando com a gerente do banco era o seguinte, que lá, para resolver o meu problema, ela deu um toque em algumas teclas e resolveu. Foi muito fácil. Mas a gente não entende o porquê. Quando a gente via, se fosse dentro de uma previsão, a gente pudesse prever um futuro e ver a facilidade com relação a desenvolver esses trabalhos num banco ou em qualquer uma outra área, os irmãos observem que a gente pensava assim, o dia que o computador fizesse tanta coisa aqui, vai sobrar gente desempregada demais, não vai? Era a lógica, era ou não era? A lógica era essa, quando a máquina fizer o trabalho, vai sobrar muita gente desempregada, muito mais. A máquina faz e o desemprego diminuiu. Explica isso. Se a gente vai, vocês observem hoje, quantas pessoas, quanta evolução houve com relação à área do ensino. Houve uma época, quando eu era menino, que quem estudava, fazia esse 4º ano de grupo, não era considerado muito, era considerado assim uma pessoa que sabia ler, escrever, fazer alguma coisa, não era tão... Depois veio um 2º grau, quem tinha o 2º grau estava assim razoável, e hoje está? Não, não está, não adianta. Se você for para qualquer serviço que você vai fazer, se pedir o seu currículo, você tem vergonha de falar que tem um 2º grau. Está havendo uma necessidade de um preparo, mas do tanto de gente que está estudando, o tanto de curso superior, tantas pessoas fazendo curso superior, estudando, formando, virando doutor, no dia 3 passado,
Eu liguei em Goiânia para marcar uma consulta com um oftalmologista, pessoa que trata da vista. Eu consegui uma vaga para o dia 4 do mês próximo, 1 mês e 1 dia. Hoje, a Dênica estava procurando aqui a possibilidade de marcar uma consulta e nós começamos a analisar os médicos ali em séries. Eu estava ali junto com ela e ela lutando para marcar uma consulta. Então, tem um médico, numa especialidade ali, que ele só tem vaga em agosto. Tem outro que só tem vaga daqui 1 mês. O mais perto que nós encontramos foi 1 mês, nós conseguimos achar conseguimos uma forma ali que conseguimos com 10 dias. Mas foi uma dificuldade muito grande para ele conseguir isso. Irmãos, tanta gente formando, tanta gente estudando, como é que explica isso? Tem jeito? Então, tem alguns fatos que a gente não consegue assimilar assim, não tem lógica, saiu da lógica humana, eu não dou conta de explicar isso. Eu já disse para alguns irmãos, comentei com alguns irmãos que a gente conversa mais, com relação a uma época, há uns 40, 50 anos atrás, algumas pessoas que estão aqui, que lembram daquela época, a gente tinha uma preocupação, o povo está aumentando, e como é que esse povo vai comer quando aumentar mais? É verdade ou não é, irmã Maria Dionísia? Pois é, mas nós tínhamos a fartura que tem hoje? Não. Então, hoje tem muito mais gente, muito mais fartura. O povo come muito mais bem. Então, são coisas que fogem de uma lógica humana. Sai da lógica humana, não tem jeito, a gente não dá conta. Naquela época, que algumas das irmãs aqui lembram que a vida era muito mais dura, muito mais difícil, trabalho muito mais pesado. Eu lembro que uma mulher naquela época, o serviço de uma mulher, meu Deus do céu, principalmente as mulheres. Irmãos, vocês têm que glorificar a Deus. Hoje eu olho para vocês e glorifico a Deus, porque eu lembro de uma época que num casamento o homem tinha que ser mais velho do que a mulher, mesmo que o homem trabalhava no serviço pesado, mas a mulher normalmente ela tinha uma tendência de desgastar mais. E hoje está totalmente diferente. Hoje é igual. Tem mulher aí que está com 40 anos, você olha e fala, não tem, está nova. Irmãos, Deus tem que cuidar de vocês, viu? Graças a Deus. Então, as coisas mudaram. Agora, só tem uma coisa. Naquela época, em meio a tanta luta, mas as irmãs, os irmãos, todos nós tínhamos um costume de visitar os amigos, era ou não era? Visitar os parentes. E hoje tem? Tem gente aqui que não conhece o vizinho do lado direito nem do lado esquerdo. Estamos vivendo, as coisas mudaram, houve uma mudança tremenda na nossa vida de uma forma geral. Às vezes eu comento com os irmãos, eu vivi numa época que eu acho que muita gente tem dificuldade em acreditar, mas eu trabalhei num comércio e eu lembro de vender ali, era secos e molhados, a gente vendia uma forma, esses dias até eu passei no local onde eu trabalhei ali, com esse tipo de comércio, e então eu lembro de vender carne de porco, toucinho, 1 quilo de toucinho dava para comprar 2 quilos de carne. O dinheiro de 1 quilo de toucinho dava para comprar 2 quilos de carne. Então, hoje, analisa, observa o valor de 1 quilo de carne, 1 quilo de toucinho. A coisa mudou, não é? Uma alteração muito grande. Então, por quê? Porque naquela época não tinha essa indústria de óleos alimentícios com relação a vegetal. A coisa era por ali mesmo, era através do porco mesmo, essa gordura aí. Então, eu lembro de uma época que parou de produzir feijão, arroz, numa região como essa nossa aqui,
E eu preocupei, falei, meu Deus, como é que esse povo vai comer? Hoje nós comemos muito melhor do que naquela época. Naquela época você guardava feijão, tinha que comer feijão de um ano para o outro. Então, de um certo tempo para frente era feijão velho. Hoje não, você vai no mercado e compra novo todo dia. Vai lá todo dia. Você vai no mercado e compra arroz de primeira todo dia, de um jeito só. Então mudou, melhorou, facilitou. Só que, com relação ao tempo, as coisas facilitaram. Você tem celular, pensa em você viver sem celular hoje, irmão, sem telefone. Você tem energia, todo mundo tem energia, tem geladeira, tem tudo em casa. Pensa você viver sem a geladeira, sem a energia. Calcula, o que é isso? Eu vivi. Pastor Marcelo está lembrando aqui, pensa em cozinhar sem um fogão a gás. Aquele negócio fumacento que... esses dias eu estava ouvindo uma pessoa contando uma história de um casal, não vou contar quem não, mas eu vou contar só a história. E diz que o homem saiu para a roça, para a lavoura, para a roça, para o serviço, e não deixou lenha. E a mulher não tinha jeito de arrumar lenha. Então a mulher saiu, foi lá para o quintal, ficou quieta lá. Aí quando o marido chegou para almoçar, aí a comida não estava pronta. Aí ele lembrou que não tinha arrumado a lenha, ele ficou caladinho, foi lá, arrumou a lenha e trouxe, aí ela fez a comida direitinho, mas precisava da lenha, não tinha jeito. Então, irmãos, agora analisa que naquela época, com toda essa luta, a gente tinha tempo de passear, de ir no vizinho, de conversar, e hoje não tem mais. Então são coisas que a gente não consegue explicar. Eu falei um pouco da nossa vida no modo geral, para me chegar no aspecto espiritual, aspecto da igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, eu, até sentado aqui, depois que eu estava sentado aqui na igreja, eu havia feito aqui uma linha de raciocínio, uma palavra aqui, para falar com os irmãos, mas depois de sentado aqui, eu fui analisar a questão do apóstolo Paulo com a igreja, a preocupação do apóstolo Paulo com relação à igreja. Eu estava analisando aqui em Timóteo, por exemplo, nesse capítulo 4, vocês observam que Paulo teve uma preocupação. Ele até, eu li o texto aqui, do capítulo 4, versículo 1 até o 5, eles pregam a palavra, índices a tempo, fora de tempo, redargua-se, repreenda-se, exorta com toda a humildade, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Começa a pensar nisso aqui agora. Nós estamos vivendo ou não estamos vivendo esse tempo? Da igreja está buscando doutores. A igreja está buscando doutores. Um preparo. Não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Doutores para falar aquilo que eles gostam, doutores para falar aquilo que a igreja quer ouvir, doutores para falar aquilo que os irmãos vão sentir bem, sim? Pastor Eurípides me emprestou uma Bíblia aqui, que tem uma linguagem um pouquinho diferente, para mim ler o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, quando eu estou falando de sã doutrina, eu não quero me referir aqui a alguns costumes que a igreja viveu no passado. Eu estou falando de doutrina bíblica, coisa que você lê e prova na Bíblia. Então, não sofrerão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestre, segundo os seus próprios desejos. Meu Deus, muito claro o texto. Irmãos, eu fico pensando, quando eu leio um texto como esse,
E quando eu analiso esse contexto da igreja hoje, aonde a igreja está, o que nós estamos vivendo hoje, o perigo que nós estamos enfrentando, tem igreja aí para todos os gostos e chamando de evangélica. Esses dias eu estava lendo alguma coisa ou até ouvindo sobre uma igreja em São Paulo, evangélica, que tem 2 pastoras lésbicas, declaradas. Não é trem camuflado, não, é declarada, são as pastoras, pregando o evangelho e tentando, e ajeitando as coisas. A igreja delas chama, como é que chama a cidade não aquela cidade do refúgio do Velho Testamento, que foi instituída lá nas leis, para quem cometesse um determinado crime, fugisse, é quase isso o nome, é um nome mais ou menos assim. Então, até esse ponto nós chegamos, e é evangélica, vocês não pensar que não é crente não. Vocês sabem o que elas, numa parada gay em São Paulo, vocês sabem o que elas foram fazer? Foi para a rua fazer uma cruzada, para pregar para eles converter o evangelho, mas continuar na vida deles. Então, é o ponto que a igreja chegou. Nós estamos vivendo hoje. Por que eu estou falando isso? E para chegar aqui, eu falei com relação à dificuldade que nós estamos vivendo. Por quê? No aspecto geral, como eu falei até agora, nós vivemos uma época difícil no passado, tudo limitado, tudo difícil, mas a gente tinha mais tempo. Hoje, tudo mais fácil, a gente tem menos tempo. É uma coisa que não teria de explicar. Agora, com relação à igreja, a igreja do passado, a igreja, no princípio da igreja, a igreja viveu uma vida cristã totalmente diferente da de hoje. Totalmente diferente da de hoje. Teólogo, irmãos, não existia na igreja. Como eu falei aqui com relação às pessoas formadas hoje, que são muitos doutores, em todas as áreas da nossa vida, é muito mais médico, é muito mais dentista, é muito mais médico que cuida da visão, como é o caso do que eu procurei em Goiânia, e tive que marcar uma consulta com 31 dias. Então, professores preparados, tudo direitinho, mas o tempo diminuiu, e o homem, eu estava sentado aqui ouvindo o pastor Israel conversar mais o pastor Eurípides aqui, antes de começar o culto, antes do início, e eles comentando acerca da violência, não foi isso que você estava conversando? Da violência. Então, tudo melhorando, menos o homem piora. O aspecto moral, no aspecto de violência, em todas as áreas, o homem piora. Mas o ensino cresceu, tudo melhorou, a vida melhorou. Por que piora? Não tem jeito. Deixa eu vir para a igreja agora. Esse pessoal que viveu no tempo que eu vivi, aceitou Jesus no meu tempo ou até antes de mim. Irmãos, não tinha doutores na igreja. Um dia desse eu ouvi um pastor que viveu naquele tempo, fazendo uma crítica com relação aos pregadores. A Glória estava junto comigo, ele falou assim, naquele tempo o povo lia um texto e falava assim, ia pregar e falava assim, esse versículo aqui fala isso, isso e isso e isso. Depois, esse outro versículo aqui fala isso, aí a mensagem ficava curtinha, mas ele pregava desse jeito. Agora, hoje o pregador arruma um assunto, um tema, busca coisa lá, e tem coisa até que eu acho que eles inventam, que eu não concordo muito bem em nada, e é esse que amontoa, né? Como tem esse povo que tem comichão nos ouvidos e busca eles, amontoa para eles pastores, para pregar desse jeito. Pregações lindas. Antigamente, quando a gente ouvia falar num pregador desses, no início, quando eu me converti, daí a pouco, era o pastor Gesiel Gomes, era o pastor Bernard Johnson,
A gente andava longe para ver esse povo pregar, longe, para ouvir eles pregar, e na realidade Deus usou aquele povo muito naquela época. Mas, e hoje, irmãos, nós temos verdadeiros mestres aqui em Itapuranga. Temos, não adianta falar que não tem, tem. Às vezes você traz um pregador de longe, e ele chega aqui, prega, quando termina, depois um nosso dá uma palavra na escola dominical, numa área aí você ouve aquilo e fala assim, meu Deus, praticamente nivelou com o outro, a palavra foi tremenda, boa demais. Mas e os crentes, está melhorando? Nós estamos vendo uma melhora no sentido espiritual. Eu fiz questão de ler Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, porque no 4 diz assim, porque Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O versículo seguinte diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Agora eu quero perguntar aqui, nós estamos cumprindo com aquela palavra, com essa observação? Está havendo um aperfeiçoamento dos santos? Seja sincero com você mesmo, está havendo? Está não. Não está. Nós temos que entender que não está. Cadê aquele medo do pecado lá no passado? Cadê aquela vida santa? Eu volto a repetir, não quero que vocês pensem que eu estou me referindo a alguns costumes que a igreja teve no passado e que hoje passou para o outro lado. Graças a Deus nós aqui estamos lutando para equilibrar, mas não é fácil. A gente vê tanta desobediência, tanta coisa que foi ensinada, orientada, fez bem, conduziu uma igreja, e hoje muita gente saindo desses princípios. Com muita tristeza a gente vê isso. Mas eu quero que a gente comece a pensar, a refletir nisso. Irmãos, era muito mais difícil. Eu já ouvi alguns irmãos comentarem aqui, quantos crentes tinham quando mudaram a igreja lá da Farnese Rabelo para cá? Quem que lembra quantos mais ou menos? Tem alguém que lembra? Quantos irmão? Você lembra quantos? Lembra, pastor Moreira, quantos membros tinha naquela época? 250 membros, por aí, quando mudou a igreja para cá. Se a gente for olhar nesse aspecto, a igreja cresceu mais de 10 vezes isso aí. Hoje nós temos mais de 2.500. Se você olhar no computador, tem 2.700 membros. Então, houve um crescimento muito grande. Aí você fala assim, a igreja cresceu. Mas quantas pessoas nós temos aqui dentro agora? Eu não sei calcular, não dou conta. Mas se você for analisar o número de 2.700 e contar os que estamos aqui, nós vamos fazer uma porcentagem. Quantos por cento nós temos da igreja hoje, aqui dentro? Nós não temos 30 não. E eu acho que naquela época, os 250, num culto de terça-feira, tinha 70%, 80%, com certeza. Eu acho que tinha. Eu lembro da época, 600 para cima. Foi. Uma escola dominical que nós tivemos aqui que tinha 1.070 matriculados. 1.070 matriculados. Nós tínhamos uma frequência de 600, 700, até um pouco mais, até mais. Chegou a passar, aproximava quase 800. Houve um momento que chegamos aí. Então, está havendo um aperfeiçoamento nos santos. Está havendo esse crescimento. Eu acho que o apóstolo Paulo, quando escreveu a epístola escrita a Timóteo, ele estava vendo a igreja de hoje. Você escreveu o que ele escreveu mais? Ele escreveu esse texto que eu citei aqui, que é 4, de 1 a 5.
Ele escreveu aqui no capítulo 3, versículos de 7 a 13, deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, 7. Aqui, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui ele faz uma comparação, diz que é como James, mas deixa eu pular logo o capítulo, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não tem muito crente envolvido nisso aqui, ó. Estão enganando e sendo enganados. Depois ele escreveu, no capítulo, ou melhor, aqui até foi antes, eu fiz uma anotação aqui, não fiz bem pela ordem, capítulo 3, versículo 1, fala aqui, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e ele começa a enumerar, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou seja, dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Ele ainda escreveu, baseado assim, nesse tipo de comportamento, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, vê? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Homens que falam mentira. Irmãos, eu não dou conta de engolir o que está sendo pregado aqui em nome de evangelho. Eu não dou conta. Essa mentirada que você fica ouvindo na rua aí, aqui nas ruas de Itapuranga. Uma mentirada. Não tem transformação de vida, não tem nada. Vai lá na igreja que você vai receber uma chave, vai lá na igreja que você vai receber isso, vai lá na igreja que hoje vai ter, a campanha não sei de que, a campanha não sei das quantas, não sei de onde. Irmãos, é aquela igreja que quer receber oração, é um monte de gente que vem para receber oração. Irmãos, nós não encontramos na Bíblia gente pedindo oração assim, não. Nós encontramos na Bíblia uma ordem dizendo assim: orai, levantai mãos santas, orai em todo tempo, em todo lugar. Jesus deu o exemplo de oração, Ele ensinou a orar. Irmãos, não tem uma oração mais poderosa do que a sua. Porque a sua oração, quando ela não alcança o objetivo, ela traz o seu pedido, a resposta do seu pedido, ela muda a sua vida. Então, é a oração mais poderosa que eu posso receber, é a minha. Não estou falando isso, me vangloriando, falando, não, então eu oro, eu sou mais, tem um missionário fulano e tal, eu não confio nele, confia na minha e tal. Não. Tem pessoas que até recebem de Deus os dons, eu creio na operação dos dons espirituais. Tem gente que tem uma unção de Deus para orar e Deus realizar alguma coisa, mas primeiro, até para receber uma oração de outro, eu tenho que orar. Esse negócio de estar orando para gente que não ora é perder tempo. Temos que orar, é um dever nosso. Mas é perder tempo na vida dele. Então, é uma necessidade da igreja, nós precisamos rever alguma coisa na nossa vida espiritual, alguns valores na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, eu coloquei aqui, capítulo 3, versículo 6, deixa eu ver se é isso mesmo, o que ele fala aqui, capítulo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, ele fala aqui, quer ver? E não neófito para quem soberbecendo, se não cai na condenação do diabo. Nota esse versículo pelo seguinte, é porque, na realidade, irmãos, tem muito neófito na igreja que
pelo tempo de fé, ele já deveria ser mestre, mas é neófito, não sabe nada. Não ora, não busca a Deus, não tem compromisso com a obra de Deus, não tem compromisso com Deus, então é neófito. Pastor, mas neófito não é aquele só de 1 ano, 6 meses de fé, né? Não, tem gente que tem 40 anos de fé e é neófito ainda. E tem gente que tem 6 meses e já tem maturidade espiritual, já consegue vencer, ele tem um compromisso, ele busca a Deus, ele consegue superar isso aí. Então, por isso é que eu coloquei aqui, eu fiz observação, eu estava lendo aqui e marquei esse versículo para mim falar com os irmãos. Deixa eu ver se eu encontro um outro versículo aqui. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora. Então, pessoas que envolvem, às vezes sabem um punhado de coisas de cor, mas na realidade não conhecem a essência da fé. Ora, o fim do mandamento é a caridade e um coração puro e de boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns entregaram-se às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Capítulo 1 de 1 Timóteo, versículos, eu li do 3 ao 7. Irmãos, nós precisamos aprender alguns valores com relação à nossa fé. Precisamos aprender a priorizar algumas coisas. Por exemplo, nós temos a igreja, nós temos como dono da igreja, o Senhor da igreja, nosso Deus. Então, nós reunimos para adorar a Deus. Por que que tem muitas igrejas e muitos crentes que estão invertendo valores? Eu encontrei uma frase esses dias, mais ou menos assim: adora a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Aí eu fui analisar essa frase, na realidade, eu acho que poderia ter alguma coisa mudada aí. Por exemplo, adore a Deus e ame a Deus e as pessoas, e usa as coisas. Vocês já observaram quanta inversão de valores nós encontramos até nas mensagens de hoje? Mensagens que valorizam mais as coisas do que pessoas, ou valoriza mais as coisas do que Deus. Então, é uma das coisas que está levando uma igreja torna uma igreja viciada na oração de um missionário, viciada na oração daquele que promete uma bênção. Por quê? Porque são coisas. Irmãos, deixa nós falar aqui na igreja, aqui, soltar um material de propaganda bem feito aí, falando assim: olha, nós vamos ter tal dia, um pregador aqui na igreja, e aquele vai ungir as chaves, vai ungir as carteiras do povo, vai ungir isso, mais aquilo, e gente, vai haver uma reviravolta financeira na igreja de Itapuranga. Se você quiser um carro novo, manda ele jogar um pouquinho de óleo no seu carro velho, e depois, principalmente depois você dá ele para o missionário, né? Você vai ver que aí possivelmente a igreja vai encher de pessoas não crentes, pessoas de todo jeito, pessoas de outras igrejas. Por quê? Porque quando a mensagem, ela enaltece as coisas,
às vezes tem muito crente que dá mais valor nela. Às vezes, falta de fazer esse equilíbrio. Deus, pessoas e coisas. Deus é para ser adorado e amado. Pessoas para serem amadas. E coisas para serem usadas. Eu posso provar aqui, por exemplo, quando nós amamos as pessoas e usamos as coisas, nós não usamos as pessoas para adquirir as coisas. Porque vocês podem observar que tem muita gente hoje usando pessoas para adquirir coisas. Usa as pessoas para adquirir coisas. Então, o que Deus nos proporcionou, bênção de Deus na nossa vida, às vezes pode ser coisas, até pode se tornar uma bênção na nossa vida, mas é para serem usadas, não é para ser amada, colocada acima das coisas. Tem gente que coloca o seu patrimônio acima de Deus. Eu amo a Deus, mas é do meu jeito. Eu amo a Deus, mas é Deus que não mexe naquilo que é meu, eu não tenho que fazer. Então aí, esse amor seu, eu não acredito nele. O verdadeiro amor, o verdadeiro equilíbrio com relação a isso, é quando a igreja entende essa realidade, adora a Deus. Irmãos, essa palavra adorar, ela é difícil da gente dicionar ela, explicar ela. Tem algumas palavras que já é muito difícil, essa é uma delas. O amor já não é fácil. Amor, é muito difícil explicar o que é amor. Alguém diz que é só um sentimento, mas é uma coisa muito profunda. Agora, a adoração é muito mais do que amor. Eu estava pesquisando essa palavra adoração hoje, e eu encontrei numa concordância bíblica, em quase todas as vezes que a Bíblia fala de adoração, quem vai adorar prostra. Adoração, quase sempre alguém prostrado o adorou. Não fala assim, prostrado o amou, não, adorou. É mais do que amar. Parece que, pelo que eu pude perceber, mesmo que eu não consiga explicar, mas é mais ou menos assim, você quando vai adorar, você coloca numa posição bem inferior àquele a quem você está adorando. Agora amar não, você é uma pessoa que está igual para igual com você, sem nenhum problema. Então, embora que também você tem que amar a Deus, mas adorar é mais do que isso. Adorar é uma coisa mais profunda. E eu não concordo, até já ensinei aqui na igreja, eu não gosto de ouvir alguém falando assim, eu adoro, o que é? Pode uma coisa de comer, uma roupa, eu adoro aquela roupa assim. Não, irmãos, roupa não é para ser adorada, não, é para ser usada. Nem amada não é para ser só usada mesmo. Agora, o que você deve adorar mesmo é adorar a Deus. Deus sim, nós precisamos adorar a Deus. Então, é um equilíbrio nas coisas. Quando a gente coloca cada coisa no seu devido lugar, as coisas caminham bem, dá certo. É um dos princípios que a Bíblia nos ensina com muita clareza. E às vezes em muitos textos nos dá exemplos. Por exemplo, eu já ouvi muita gente ensinar, e eu concordo plenamente, que uma moça quando vai casar, ela deve procurar um moço. Claro que ela vai procurar um moço, e que jeito, quais as características do moço que ela vai procurar? Ela vai procurar um moço que normalmente é um bom filho. Se ele for um bom filho, é meio caminho andado para ele ser um bom esposo. Quando o moço vai procurar uma moça para casar, pela mesma forma, primeiro ele analisa o relacionamento dela com a família, não é verdade? Então, significa o quê? Que quando ele casar, ele vai permitir que aquela pessoa vai continuar tendo o relacionamento, o bom relacionamento. Ele não vai querer tudo para ele, não vai exigir isso aí. Ele vai valorizar aquele trato que o seu cônjuge tem com a sua família, com a família a mãe, o pai, esse tipo de coisa aí. Então, por quê? Porque ele vai
ter cada coisa no seu devido lugar. Agora, depois que ele casa, a pessoa mais importante da família, da sua esposa para ser o esposo, do esposo para ser a esposa, e assim por diante. Por exemplo, quando você tem um amigo e você entende que ele valoriza mais você do que os próprios filhos dele, está certo isso? Tá não, totalmente errado. Você vai falar, ele é desequilibrado, daqui a pouco ele me chuta também, porque ele chutou até os filhos dele. Os próprios filhos, quando ele vê o pai e a mãe, às vezes maltratando, quando o pai, por exemplo, maltrata a mãe, por causa do filho, quando o filho entende aquela realidade, ele não vai gostar, ele fala, não, meu pai está errado, primeiro ele tem que amar a minha mãe. Se ele amar a minha mãe, eu acredito no amor dele comigo, se não, daqui a pouco ele me chuta também. Então, irmãos, existe, aí eu posso observar uma hierarquia, Deus, pessoas, depois as coisas. Com relação ao lar, até o obreiro, eu já preguei muitas vezes, continuo pregando, que o obreiro tem que valorizar muito o seu lar, a sua família. Se ele não valorizar a sua família, não dá conta de valorizar a igreja. Se ele não for um bom pai, um esposo, ele não vai conseguir ser um bom obreiro. Isso não tem jeito, não adianta. É uma realidade. Então, nós precisamos aprender a equilibrar as coisas. A igreja precisa entender isso aí. Quando eu li aqui no princípio, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que Deus queria o aperfeiçoamento, toda a vida Deus quis isso, e eu toda a vida eu encrenco com essa realidade aí, quer dizer, Deus quer uma igreja que aperfeiçoa. A igreja hoje conhece muito mais do que no passado, mas está pior. Pastor, explica como é que a gente tem que reverter essa situação. Irmãos, eu acho que só existe uma coisa, é buscar a Deus como você buscava no início. Você sabia que não sabia nada e confiava só em Deus. Agora hoje você começa a confiar na sua sabedoria, naquilo que você conhece e esquece desse relacionamento com Deus. Vamos aperfeiçoar o nosso relacionamento. Por isso que eu estou falando aqui, que existem alguns relacionamentos que nós temos que priorizar. Primeiro Deus, pessoas, coisas. Dentro da família tem lá, é o cônjuge, filhos, depois vem os amigos. Na nossa vida, é a vida primeiramente no aspecto espiritual, aquilo que diz, com ela está relacionado à eternidade. Eu ouço muitos pastores, pregadores, que eu entendo assim, eles querendo trazer o céu para a terra, fazer da terra um céu. Ninguém vai dar conta disso. O céu é céu. Se a terra ficasse igual ao céu, perdi a graça. Mas o céu continua sendo o céu. Então, eu queria que você nessa noite meditasse um pouquinho na sua vida. Já que eu falei aqui sobre a questão de uma igreja que tem mais conhecimento, menos espiritualidade, mais conhecimento, menos relacionamento com Deus, mais conhecimento, menos compromisso, mais conhecimento, menos desejo de estar perto de Deus, estar junto uns com os outros. Eu queria que a gente revesse isso aqui nessa noite. Se você sair daqui pensando, pastor, eu não entendi nada do que o senhor ensinou aqui hoje. Não, eu não estou preocupado que você entenda uma mensagem, entenda. Não, eu quero é que você preocupe com você mesmo, é só isso. Preocupe com a sua vida. Não é preocupar com a vida do vizinho, da esquerda, da direita, não. Preocupe com a sua vida. Lembre que eu citei aqui no início, com relação à nossa vida do modo geral. Tudo melhorou, mas ela não melhorou. Tem que entender que não melhorou. Está tudo mais fácil, mas em determinados aspectos está tudo mais custoso. Nós procuramos trazer isso para o lado espiritual. Tudo mais fácil. Conhecimento aí você pode ter, você abre a internet e entra, lê mensagem, tudo quanto é jeito, compra livro, tem facilidade. Bíblia, antigamente para comprar uma Bíblia era uma dificuldade. Hoje aqui em Itapuranga, quantos comércios que tem que vende Bíblia?
Mas o povo melhorou nesse aspecto da fé cristã, da vida da igreja, não. Pelo contrário, nós estamos vendo uma igrejinha em cada esquina, mas cadê os crentes de verdade? Cadê a operação de Deus de verdade? Começa a ouvir uma mensagem aqui, outra ali, vai gerando dúvida, é aquela situação assim, embaraçosa, insegura. É como se a gente está viajando, por exemplo, você sai daqui para ir para Goiânia e enfrenta um local onde tem muita neblina, a sua visão fica bem curta. Irmãos, no sentido espiritual, o mundo está coberto de neblina, a nossa visão está curta, nós estamos enxergando muito pouco, nós misturamos. O que a neblina faz? A neblina, ela dificulta com relação à distância. Quem está dirigindo, quando tem muita neblina, ele vê um farol na frente, não consegue fazer uma avaliação da distância de onde ele está até no carro que está vindo ali na frente. E quando ele vê o farol, né, tem hora que não vê nada, é tudo embaraçado, não vê os perigos, tem que parar. Eu acho que nós estamos num tempo que a gente precisa parar um pouquinho e buscar mais a Deus, orar mais, buscar santificar a nossa vida. Pastor, mas eu tenho uma dúvida quanto a isso, eu não sei. O senhor falou aqui em sã doutrina, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer uma análise, fazer colocar um limite aí. Eu também tenho. Você está pensando que está fácil? Está não, está difícil. Agora, quanto mais difícil a coisa fica, vai para o jejum e para a oração. Isso funcionou no início da nossa fé. Tem alguns irmãos aqui que, igual eu, tem mais tempo de fé, mais tempo de vida, e todos eles lembram que isso funcionou naquela época, e eu quero afirmar para vocês com toda segurança, isso ainda funciona. Oração, jejum, santificação, busca de Deus, isso ainda funciona. Está cheio de dúvida, pastor, como é que o senhor dá conta de tirar minhas dúvidas? Não. Eu estou tentando fazer você pensar um pouquinho, analisar um pouquinho e procurar chegar mais perto de Deus. É o aperfeiçoamento dos santos. É tempo de refletir com relação a isso aí. Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus, Ele continue falando em nossas vidas, né? Falando comigo, falando com vocês, falando com cada um de nós que aqui estamos. É só aqui no culto de terça-feira? Não. É na sua casa, é no seu trabalho. Vai para a sua casa refletindo na palavra, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, não simplesmente com aquele interesse, eu quero terminar a Bíblia, a leitura da Bíblia mês que vem. Não, não é só esse interesse. Muito bom isso aí. Eu não estou falando mal, nunca vou falar. Pelo contrário, eu quero ver todo mundo lendo a Bíblia, mas é aplicando a Bíblia na sua vida, usando ela como um espelho, como uma forma de você examinar você mesmo. Vai para a oração, eu quero orar para Deus me dar isso, me dar aquilo. Não, ore para você estar mais perto de Deus, chegar mais perto de Deus. Então, com certeza, você vai ser abençoado fazendo isso. Jejuar, irmãos, jejum é uma bênção de Deus. Pastor, mas ficar sem comer é bênção? Irmãos, eu lembro de ouvir o pastor Hernando Dias Lopes falar, ele fala assim, quando nós alimentamos do pão daqui, nós alimentamos o nosso corpo. Quando nós jejuamos, nós alimentamos do pão do céu. Quando nós alimentamos aqui, nós fortalecemos o nosso corpo físico. Quando nós jejuamos, nós fortalecemos no aspecto espiritual. A Bíblia chega a falar, Jesus chega a ensinar, quando ele foi expulsar um demônio, e ele fez uma crítica nos discípulos com relação à fé, e depois, num questionamento, ele falou assim, essa casta aí só sai com jejum e oração. Nós estamos vivendo uma época que está havendo muita desvalorização,
eu quero falar nisso daqui uns dias, com relação à fé, o que nós estamos vivendo, uma graça barata, uma graça que o povo está brincando com ela, é o que nós estamos vendo por aí, verdadeira brincadeira com relação à graça. Mas a Bíblia mostra no ser humano a necessidade de uma vida de oração, de jejum. Tem gente que acha que levantou a mão, acabou, não precisa mais nada, está salvo e acabou, pode ir para o baile, para a farra, para qualquer bagunça por aí, vai fazer do jeito que quiser. Não, tudo isso que foi proibido é bobagem, isso é besteira da igreja e tal. Vai entrar, vai por aí. Tem muita gente com isso na cabeça, é uma graça que leva a um prejuízo tremendo. Mas um dia eu vou falar nisso aí. Então hoje eu vou ficar por aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E graças a Deus, eu quero transmitir aqui os avisos e pedir aqui diáconos, diaconisas para tirar a oferta, que normalmente na terça-feira ela é passada aí para alguém. Então, os avisos, amanhã nós teremos a nossa reunião de ministério, que eu fui lembrar hoje na hora que eu estava fazendo o programa, que eu fui fazer o cálculo, e no dia sábado, parece que sábado vai dar, o último dia do mês, eu sei que tem vai dar um problema, não é a nossa reunião normal aqui, não vai ser na última quarta-feira, vai ser na penúltima, por causa do sábado, eu sei que não vai dar certo aí. Então a reunião nossa é amanhã, reunião de ministério. E também o culto de oração aqui na direção da equipe Atalaias de Cristo. Na quinta-feira, nós teremos o culto na direção do departamento infantil. Sexta-feira, os grupos familiares. Eu acho que nessa sexta ainda não é a reunião. Isso, eu queria chegar. É porque 31 dá na sexta, na sexta-feira. Porque se 31 for sábado, a nossa reunião seria na semana que vem. Mas como 31 é na sexta, o sábado já vai ser primeiro, né? Então, o sábado que seria a nossa reunião do campo. Então, nessa sexta agora, vamos ter a reunião dos grupos familiares nas casas mesmo. No sábado, a nossa reunião com os professores de escola bíblica dominical. Domingo de manhã, a escola bíblica dominical. E domingo à noite, o culto, o grande culto de louvor e adoração a Deus. Não tem casamento sábado não, né, Helena? Todos os dias, a partir das 5 horas, a igreja está aberta para oração. Irmãos, vamos orar um pouco mais. Eu estava com muita vontade de ver uma igreja orando um pouco mais, jejuando um pouco mais, orando um pouco mais, jejuando um pouco mais. Eu acredito que Deus pode mudar alguma coisa. Eu tenho muita dificuldade em acreditar, a menos que Deus faça quer dizer, todo avivamento é uma obra de Deus, mas eu olhando para o andamento da igreja hoje, eu olho com uma preocupação. Vocês não precisam pensar que eu estou olhando esse crescimento numérico, esse crescimento de patrimônio, esse crescimento aí, eu vejo nisso tudo um progresso da igreja e que está caminhando para um avivamento. Não, eu não dou conta de ver, não. Um avivamento, ao invés de nós correr muito, nós vamos ter que dar uma parada para deixar Deus operar. Tem alguma coisa que para um avivamento acontecer, nós temos até que retornar nossa caminhada espiritual. Eu falo isso com toda segurança. Não é esse sistema que nós estamos vivendo hoje, é um sistema que não está contribuindo para um avivamento. É isso que eu falei hoje aqui. É um tempo de problema, um tempo de dificuldade. É o tempo da neblina. Nós estamos vivendo um tempo cinzento. Tempo em que não está havendo verdades absolutas, tudo é um relativismo,
o que é pecado aqui não é ali, é pecado lá não é aqui, era pecado ontem, hoje não é mais, não era ontem, hoje já é. Então, tudo está relacionado a lugar, a situações, quando a Bíblia não fala disso. Tem que é pecado para jovem, não é pecado para velho, outro não é pecado para velho, não é para jovem. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. A Bíblia mostra pecado é pecado. O que é pecado é pecado. Então, precisamos refletir um pouquinho sobre isso. Essa história, quando vocês ouvem assim, olha, ali não é pecado, aqui é pecado, aqui é pecado. Ou é ou não é. Ou está errado de um lado ou está do outro. Não existe meia-verdade, não existe essas aí não. A Bíblia nunca dá direito para isso. As coisas têm que ser bem definidas. Por isso é que eu disse para os irmãos, está fácil? Não, está não, continua afirmando, não está fácil. Mas eu não quero tentar iludir a igreja, está fácil, irmãos. Não, não é não. Está difícil? Está. Mas nós vamos parar de lutar? Não, senhores. Nós vamos continuar na luta, na batalha. E eu vou lutar comigo. Luto, tentando passar uma palavra para os irmãos, mas o primeiro eu luto é comigo. Põe no seu coração nessa noite e fala assim, eu vou lutar comigo mesmo. Eu acho que é porque eu não mando vocês falar nada, por isso vocês não falam, né? Mas agora eu mandei. Fala aí, alto e em bom som, fala assim, eu vou lutar comigo mesmo. Graças a Deus. Pode falar mais alto. Vamos mais uma vez? Eu vou lutar comigo mesmo. Graças a Deus. Irmãos, se você falou isso aí do coração, você lutar mesmo, você nunca mais vai ser o mesmo. Deus está esperando isso de você. É que você comece a lutar com você mesmo. É porque você está lutando com seus filhos, lutando com seu esposo, lutando com sua esposa, lutando com seu vizinho, lutando com seu pai, com a sua mãe, lutando com todo mundo, mas não luta com você mesmo. Comece a lutar com você mesmo nessa noite. Graças a Deus. Glórias a Deus. Então, eu acho que eu terminei os avisos. Quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja. Agora nós temos aquela oferta para acertar, né? Aquela oferta da cobertura. Os irmãos, quando acontece uma mudança ali, irmãos, eu fico animado. Eu fui ali hoje na construção, e os irmãos, tem o Mani Cássio, um irmão lá de Goiânia, que nós empleitamos para ele a passarela, e ele está fazendo as passarelas. Eu achei tão bonitinhas as passarelas, fiquei animado mesmo, isso para você ver. Então, quem puder passar lá e dar uma olhadinha, vocês entram lá e dão uma olhadinha para vocês verem. Porque depois que fizer o forro, vocês não vão ver ela não, vocês só vão ver ela agora, antes de fazer o forro. Porque ela vai ficar coberta, vai ficar por cima do forro. Então, agora, né? Mas ela está ficando tão bonitinha, dando segurança, né? Quem vai dar manutenção à parte elétrica, dar manutenção ali à climatização, vai ter umas passarelas bem seguras para estar andando ali. Então, uma coisa assim, muito bem arrumadinha. Então, fiquei animado hoje, fui ali, dei uma olhadinha. Então, graças a Deus. E, como eu estava falando da oração, eu falei, isso é uma oração de manhã, das 5. Tem a oração das 8 e a oração das 3. Tem também o culto de oração aqui amanhã, quarta-feira. Como também a reunião de ministério e a reunião de ministério no sábado, que é a reunião do campo, né? Graças a Deus. Deus abençoe a todos e vamos colocar em pé. O Aparecido está avisando que o ônibus que faz esse trajeto, quem vem no ônibus dele já sabe, né? Está estacionado em frente à Pax. Ele não conseguiu estacionar aqui perto na hora, então ele estacionou lá perto da Pax, em frente lá. Então, os irmãos que vão tomar esse ônibus, já estão sabendo, né? Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer nessa noite, por essa oportunidade, por esse momento, por esse culto, por essa reflexão aqui nessa noite, meu Pai. Se analisarmos a cada um de nós, lutar com as nossas próprias vidas, para chegar mais perto do Senhor, para ser mais crente, para ser melhor crente, para ser melhor esposo, para ser melhor esposa, para ser melhor pai, para ser melhor obreiro, para ser melhor dizimista, para ser melhor contribuinte,
para ser melhor na oração, no jejum, na busca do Senhor, na santificação, na aplicação da Tua palavra para as nossas vidas, meu Deus. Ajuda-nos a santificar mais a nossa vida, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.